bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Bom, esta semana está sendo um pouquinho diferente das outras semanas, porque esta semana estamos abordando vários temas, resultado de algumas perguntas que as pessoas nos têm feito. O primeiro programa nós falámos como nós temos mais intimidade com Deus, como é que Deus nos pode usar mais, e a resposta é simples, basta nós estarmos com o coração disponível para Deus, que Deus vai nos abençoar de uma forma poderosa. Falámos no programa anterior sobre a importância da formação na área que nós queremos servir a Deus, porque várias pessoas nos procuram e dizem: apóstolo, eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas muitas vezes existe a mentalidade que, bom, se é para Deus, se é para a igreja, você não precisa de formação, você não precisa saber muito, olha, faça aquilo que você sabe e já é suficiente. E isso é uma mentalidade completamente errada, equivocada, que nós temos que mudar no meio das igrejas. Porque para Deus nós temos que dar o nosso melhor, porque Ele deu o seu melhor para nós, que foi o seu Filho Jesus. E seja qual for a área que nós vamos servir para Deus na igreja, seja a área mais para muitos insignificante, que para Deus nenhuma área é insignificante, todas são super importantes, mas seja qual for a área, nós temos que servir a Deus com excelência e temos que dar para Deus o nosso melhor. Por exemplo, você diz assim: apóstolo, eu gostava muito de cantar, mas de vez em quando a minha voz dá uns desafinos, que eu nem sei o que é que eu faço à minha voz, apóstolo. Bom, irmão, irmã, procure, não sei, fazer aulas de canto, por exemplo. Como colocar a voz, como saber cantar, a colocação da voz, a posição, não sei o que é que se faz nessas aulas. Mas se o seu desejo é cantar, se o meu desejo fosse realmente cantar, eu iria fazer aulas de canto. Iria aprender como cantar, como usar a voz. Então, irmão, a formação na área da casa de Deus, na obra de Deus, é sumamente importante. Há pessoas que dizem: apóstolo, eu gostaria de trabalhar na área de multimédia na igreja, não sei, ajudar no site da igreja, colocar imagens e tudo isso. Bom, irmão, passe por uma formação de multimédia. Apóstolo, a única coisa que eu sei na internet ou no computador é ir ao Google. Não é suficiente, irmão. Você tem que aprender, você tem que ser formado para trabalhar nessa área. E muitas pessoas perguntam: apóstolo, será que isso é bíblico, aquilo que você está falando? A formação dentro do reino é bíblica? Claro que é. Esta semana nós estamos falando vários temas, mas todos dentro do livro de Esther. É tão interessante que Esther é um livro que muitas vezes não é muito falado, muito mencionado, mas é um livro que tem tanta riqueza espiritual para a nossa vida. Bom, nós esta semana, os vários temas que nós estamos falando e abordando, todos dentro do livro da Rainha Esther. E a formação do reino está no livro da Rainha Esther. Porque diz a Bíblia, quando Vasti foi retirada do seu cargo, havia várias candidatas para serem rainhas e as candidatas tinham que passar pela formação, pela preparação de um ano. Diz a palavra que, por exemplo, a Rainha Esther, a candidata a Rainha Esther, teve que passar por um ano de tratamentos, de formação, para saber, por exemplo, para saber como entrar dentro de um palácio. Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas que trabalham ou que fazem parte de um reino, de um governo, para caminhar não podem caminhar de qualquer forma. Por exemplo, há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu vi uma entrevista sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ele era líder do KGB, e uma das coisas que estavam falando é que ele não sabia caminhar direito. Ele caminhava assim com as pernas todas abertas, de uma forma meio desengonçada. E quando ele foi para presidente da Rússia, ele não podia caminhar da mesma forma que caminhava como líder do KGB. Então ele teve que aprender, teve que ter pessoas que o formassem a aprender a caminhar direito. Vejam só, um homem que era líder do KGB e podia pura e simplesmente dizer: agora sou presidente e tenho que aprender a forma como eu devo caminhar, querem me ensinar a caminhar a mim? Eu agora sou o presidente, mas não. Ele, para ser presidente, ele teve que aprender a forma como caminhar. O que eu quero dizer é que existem protocolos dentro de reinos, dentro de governos. Existem protocolos. Por exemplo, eu estive vendo o filme sobre a antiga primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que antes dela ser primeira-ministra, ela tinha uma voz que era terrível.
Era uma voz assim estridente que incomodava as pessoas que o ouviam. Então, quando ela foi candidata a primeira-ministra, Margaret Thatcher teve pessoas que a formaram na colocação da voz, para ter uma voz mais autoritária, para ter uma voz que soasse mais respeito nas pessoas que estavam ouvindo. Então, meu irmão, minha irmã, dentro do reino, dentro do governo de Deus, se assim nós podemos falar, existe protocolos que nós temos que aprendê-los, temos que ser formados nas várias áreas que nós queremos trabalhar para Deus. Então, a rainha Esther, para entrar dentro do palácio do rei Assuero, não podia entrar da mesma forma que ela caminhava na sua província ou na sua aldeia de onde ela veio. Simplesmente, olha, na aldeia eu caminhava, por exemplo, vamos imaginar, na aldeia eu estou acostumada a caminhar descalça. Agora imagine que ela entre dentro do palácio do rei Assuero, descalça, de qualquer forma, o rei Assuero ia achar aquilo uma falta de respeito, assim como as pessoas que estavam dentro daquele reino iam achar uma falta de respeito, uma falta de protocolo. Então Esther, para entrar dentro do palácio, ela teve que aprender como entrar dentro do palácio, como caminhar dentro do palácio, como, por exemplo, como sentar-se à mesa quando ela se fosse sentar à mesa com o rei. Qual era a posição, qual era a cadeira que ela se devia sentar, se era à esquerda, se era à direita. E você diz assim, apóstolo Jonathan, você está falando de uma coisa que não é importante no reino. É tão importante isto que eu estou falando no reino, que diz a Bíblia que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e a mãe de João, foi ter com Jesus e disse assim, Senhor, concede-me uma petição. Qual é? Disse Jesus. Concede que um dos meus filhos se sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Entenda que dentro do reino de Deus é importante quem se senta à direita e quem se senta à esquerda. Até as posições de cadeiras dentro do reino é importante, meu irmão. Você disse, ei, apóstolo Jonathan, eu nunca ouvi este evangelho. Pois, mas este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que nós estamos acostumados a ouvir é um evangelho que para Deus qualquer coisa serve, para Deus não é importante, nada. A Bíblia, por exemplo, fala no livro de Tiago, para nós nos colocarmos, por exemplo, nos sentarmos sempre nas filas mais anteriores. Que pode ser que chegue alguém mais importante do que nós, e se nós estivermos sentados na primeira fila, que não nos cabe a nós, por exemplo, vai-nos ser mandado retirar da primeira fila para nos sentar a pessoa mais importante que chegou. Então, o apóstolo Tiago também entendia a importância do protocolo dentro do reino. Então, Esther, para entrar dentro do reino do rei Assuero, teve que aprender todos os protocolos, como se sentar à mesa, como falar com o rei. Por exemplo, vamos imaginar que Esther não podia falar com o rei como se costuma falar hoje em dia. Ei, rei, como é que estás? Estás fixe? Tudo bem? Está tudo cool? Ei, como é que tens passado? Tudo bem? Ei, pá, és fixe? Yo, yeah, yeah, yo. Claro que Esther não poderia falar assim com o rei Assuero. Ela tinha que passar por um protocolo de saber como falar com o rei. Ou saber como falar, quando falar e quando deve estar calado. Sabe que isso é uma das coisas que acontece na igreja. Muitas vezes nós temos que mandar calar pessoas que durante a palavra, estamos a pregar a palavra e pessoas estão a conversar umas com as outras. Sabe o que é isso? Falta de formação dentro das igrejas. Falta de formação dentro das igrejas. Igrejas onde há muita agitação, muito movimento. Peço perdão, não quero ofender ninguém. Mas, por exemplo, enquanto o pastor está falando, há crianças saltando e pulando, crianças que sobem aos púlpitos e descem, crianças que fazem cambalhotas. Enquanto o pastor está a pregar coisas importantes, que vidas de pessoas estão em risco por causa dessa palavra. Pessoas podem ser salvas ou não salvas através dessa palavra. Algo tão importante, quando o servo de Deus está pregando a palavra, é algo tão sumamente importante e crianças estão tirando a atenção. O problema não é as crianças, o problema é os pais das crianças, que não lhes dão uma formação de como se comportar dentro das igrejas. Sabe, eu nasci dentro de uma igreja e a minha mãe sempre me educou como eu devia me sentar na igreja, como eu devia me comportar dentro da igreja. Eu sabia que quando entrava na igreja não podia falar alto. Como é que eu sabia? A minha mãe me ensinou. Por exemplo, os pais hoje não querem ensinar as crianças como se devem comportar dentro da igreja. Dentro do reino existem protocolos. Levanta a sua mão no seu lugar e diz, dentro do reino existem protocolos. Diga mais uma vez, dentro do reino de Deus existem protocolos. Esther, para entrar dentro do reino, teve que receber e passar por uma formação de 1 ano. Você que quer servir a Deus, você que quer trabalhar para Deus em alguma área,
será que você estaria disposto a receber uma formação de 1 ano para que você começasse a servir? Há pessoas que quando nós dizemos, por exemplo, você quer servir a Deus, tem que passar pelo processo de 3 semanas de aprendizado. 3 semanas é muito tempo, já não quero. E ficam assim com uma cara, fazem assim o beicinho. Olha, eu queria servir a Deus, mas o pastor barrou-me a entrada. Disse-me que eu precisava de 3 semanas. E é assim. E é assim que as igrejas vão andando. É assim que as igrejas vão avançando. Infelizmente, não têm avançado com este tipo de formação dentro do reino. Será, meu irmão, minha irmã, você que está desse lado, será que você estaria disposto a passar por uma formação de 1 ano? Não estou dizendo que tem que ser literalmente assim, não é? Mas ponha-se no lugar da rainha Esther. Esther queria muito ser rainha, porque se não quisesse, não estava disposta a passar por um processo de 1 ano. Sabe, há pessoas que querem subir aos púlpitos com uma formação de 1 dia. Eu vim à igreja, ouvi a Deus hoje, recebi a salvação, amanhã já começo a cantar, amanhã já começo a pregar, amanhã já começo a servir a Deus na igreja. Não é assim. Temos que receber uma formação, temos que saber aquilo que nós estamos fazendo. Eu sempre costumo dizer isto na igreja onde eu estou pregando, na casa do Pai. Não é com arrogância, não é com orgulho que eu digo isto, mas eu sei pregar a palavra de Deus. Eu sei, sabe porquê que eu sei? Porque eu me formei para tal coisa, porque eu estudei para isso. Porque eu dediquei anos da minha vida, onde eu podia estar, por exemplo, a ver a revista, não sei, onde eu podia estar a ver a revista Super Jovem. Eu estava estudando a palavra, eu estava lendo livros, onde eu podia estar a estudar sobre musculação, sobre como ter um corpo mais definido. Eu estava a estudar como aprender mais sobre a palavra de Deus. Dediquei anos da minha vida. Você olha para mim, você é tão jovem, apóstolo João, que dedicou anos, sim. Sabe a que idade eu comecei a estudar a palavra de Deus a fundo? Com a idade dos 13 anos. Desde os 13 anos que eu comecei a ler a palavra, não somente a ler a palavra, devorei todos os livros que eu comecei a comprar. Comecei a ir a livrarias cristãs, evangélicas, e comecei a comprar livros. Já li todos os livros que você possa imaginar sobre guerra espiritual, sobre cura interior, sei lá, sobre... o que mais posso dizer? Sobre escatologia, sobre cura divina, sobre o Espírito Santo, sobre guerra espiritual, sobre oração, sobre intercessão, sobre todos os temas que você possa imaginar. Eu já li de tudo isso. Estudei num seminário, quase 2 anos em seminário a estudar, para que eu pudesse um dia, quando eu subisse a pregar a palavra, eu possa saber que eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei para isto. É claro que você diz assim, e a unção? Onde é que está a unção no meio disto tudo? Claro! É que muitas pessoas pensam assim, para termos os estudos, ou seja, a formação, temos que abdicar da unção. Se queremos a unção, queremos abdicar dos estudos. Porquê é que nós não podemos ter as duas coisas? Formação e unção. Amém? Então é esse desafio que eu lanço para vocês. Vamos ter a formação e vamos ter a unção de Deus na nossa vida. Então levanta a sua mão que eu quero orar para você. Obrigado, Pai, por este programa tremendo e poderoso que falaste à nossa vida e falaste ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a termos formação dentro da Tua obra. Ajuda-nos a termos formação dentro do Teu reino, para que nós possamos saber aquilo que nós estamos fazendo dentro do Teu reino. Que nós não possamos ser ignorantes dentro da Tua casa, mas que nós possamos ter formação para aquilo que nós estamos fazendo. Não queremos abdicar da unção, porque sem unção nada podemos fazer. Queremos ter as duas coisas, Pai. Queremos ter formação e queremos ter a unção na nossa vida. Até o próximo programa. Deus abençoe.